construído no coração de São Paulo, não pararam para pensar que coisas básicas é sobrevivência. Como um prédio não vai ter uma escada de emergência, porque em algumas situações não dá para usar o elevador, e vocês vão entender mais pra frente aí o que aconteceu com o elevador no edifício Joelma, como não se tem um plano de evacuação, né, uma rota de evacuação, as pessoas precisam sair correndo de um edifício e ninguém sabe como é que elas vão sair correndo. É outra coisa que de tudo é, pessoalmente, o que mais me choca. Como você, num prédio, no meio do coração de São Paulo, que comporta ali diversas vidas, dezenas de vidas, a instalação é feita, instalação que nós chamamos de instalação meia boca, e sem serem para profissionais gabaritados. Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Rita de Cássia e hoje vamos falar do trágico caso do edifício Joelma. Antes de começarmos o caso, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar. Vamos ao caso. O edifício Joelma, localizado na capital paulista há 50 anos, foi cenário de uma tragédia horrorosa que mexeu com todo o Brasil. Até hoje nós nos paramos em questionamento para saber se foi um caso de um trabalho mal feito, uma negligência, o que de fato aconteceu naquele dia. Como informação, hoje o edifício Joelma ele não existe mais. Ele deu lugar para um outro prédio chamado edifício Praça da Bandeira. Mas há um tempo atrás tentaram até colocar novo edifício Joelma e tudo mais. Porém, o que tinha acontecido no local se transformou em algo inesquecível. Lembrando que também, infelizmente, foi necessário acontecer uma tragédia para que fossem mudadas as leis que a gente fala, leis prediais aí, que regem a cidade de São Paulo e o Brasil. O edifício Joelma começou a ser construído no ano de 1968. O término da obra ali, da construção foi entre 1971 e 1972. É considerado um prédio moderno, um edifício moderno, e a empresa que inaugurou as atividades do edifício Joelma foi o Banco Crefsul, deixando claro que algumas áreas ali do edifício Joelma, alguns andares recebiam carros, eram estacionamentos. O edifício tinha duas torres, uma voltada para a Rua Santo Antônio e a outra voltada para a Avenida 9 de Julho. Entre elas existia uma escada central, que se nós pararmos para pensar em altura, alcançava ali o 10º andar do edifício. Era onde ficavam ali os estacionamentos. Entre o 11º e o 25º andar, nós podíamos encontrar os escritórios, principalmente os escritórios do Banco Crefsul. Sendo que a construção do edifício Joelma, gente, ele teve todos os alvarás. Alvará de bombeiro, alvará de prefeitura. Então, ninguém suspeitou ali que tivesse alguma ilegalidade. As pessoas iam trabalhar normalmente, tranquilamente, no coração de São Paulo, se sentindo ali protegidas, um prédio novo e etc. Interessante falar que o arquiteto foi o Salvador Cândia. Esse arquiteto, ele já era muito famoso aqui no estado de São Paulo. Então, o prédio, o edifício, tinha um nome de peso, de um profissional indiscutível. Mesmo sendo um prédio, um edifício, com todos esses privilégios, no Joelma não tinha escada de incêndio, não tinha plano de evacuação e as instalações elétricas eram aquelas instalações que nós chamamos de meia boca, podemos dizer assim,
e que não foram feitas por profissionais da área de instalação. Ou seja, as coisas boas do edifício, feito por um arquiteto famoso, alvarás, construído no coração de São Paulo, tudo isso tinha sido ressaltado. Agora, não pararam para pensar que coisas básicas e que também, galera, é sobrevivência. Como um prédio não vai ter uma escada de emergência, porque em algumas situações não dá para usar o elevador, e vocês vão entender mais para frente aí o que aconteceu com o elevador do edifício Joelma, como não se tem um plano de evacuação, né, uma rota de evacuação, as pessoas precisam sair correndo de um edifício e ninguém sabe como é que elas vão sair correndo. É outra coisa, que de tudo, pessoalmente, o que mais me choca, como você, num prédio, no meio do coração de São Paulo, que comporta ali diversas vidas, dezenas de vidas, a instalação é feita, instalação que nós chamamos de instalação meia boca, e sem serem por profissionais gabaritados. Lembrando que a parte da arquitetura, o arquiteto, maravilha, super famoso. Mas aquela parte, gente, que fica mais escondida, instalação, entre outras partes, que eram importantes para a segurança de quem frequentava aquele prédio, foram esquecidas como assim? Será que foram realmente esquecidas? Ou foi uma poupagem, vamos falar assim, de dinheiro? Quiseram poupar dinheiro? Quiseram entregar o prédio mais rapidamente? Então vamos fazer tudo de qualquer jeito? Foi o fatídico dia 1º de fevereiro de 1974. O pessoal ali do edifício Joelma, do Banco Crefsul, eles entravam às 9 horas da manhã. Porém, eles gostavam de chegar às 8 horas, gostavam de chegar um pouco mais cedo. Foi quando um funcionário ele começou a sentir um forte cheiro de queimado. Ele percebeu, esse cheiro de queimado, ele foi o resultado ali de um curto-circuito que começou no sistema de refrigeração. Mas o que acontecia, gente? Funcionários, então, tiveram a sábia providência de irem pegar os extintores de incêndio para verem se eles conseguiam ainda conter esse fogo. Quando os funcionários foram em busca de um extintor, eles ouviram uma explosão, uma pequena explosão e vida de um fio. Gente, aí a gente tem que recordar que é anos 70, né? A cortina era feita de um material chamado julta. Tinha muita coisa de madeira, carpete, ali nos prédios, né? Nos andares e tal. E aquilo ali só contribuiu para que o fogo se alastrasse ainda mais. Os funcionários começaram também, a avisar as outras pessoas que estavam ali no prédio. E para surpresa e para o desespero das pessoas que estavam ali, quando eles encontraram os extintores de incêndio, eles viram que os extintores de incêndio não estavam funcionando e a hidráulica do prédio não estava ligada. Foi aí que as pessoas começaram a ficar desesperadas. Para vocês terem uma ideia, do 13º andar para baixo, as pessoas não tinham muito o que fazer. Porque o fogo já tinha pego todos aqueles andares. E era muita fumaça, gente. E essa fumaça é uma fumaça tóxica. Vamos parar para pensar, infelizmente também, num dado que eu falei anteriormente. As coisas ali dos escritórios, cortina, coisas feitas de madeira, um material ali muito inflamável, um prazo de 10 minutos, o fogo já tinha alcançado o 25º andar. E o que acontecia também? Vamos pensar no seguinte, lugares muito quentes, as janelas de vidro, elas começaram a estourar, então entrava o oxigênio, esse fogo ficava ainda mais forte. A partir daquele momento,
O desespero já estava instaurado, porque as pessoas que estavam ali, elas não sabiam qual atitude tomar para sair com vida. Então, a partir daquele momento, nós dizemos que todos que estavam no prédio começaram a lutar pela vida de uma forma desesperada. Então, eu quero ressaltar para vocês que todas as atitudes tomadas pelas pessoas que sobreviveram ou não na tragédia do Joelma foram atitudes de pessoas lutando pela vida. Então, hoje cabe a nós termos um pouco de empatia e respeitarmos essas pessoas. Ressaltando também, hoje inadmissível, mas a negligência do próprio prédio. Você ter os extintores de incêndio sem funcionar, você não ter um plano de evacuação, e essas pessoas elas não tinham vindo ali, né, de segurança que deveria ter do local, elas estavam totalmente desassistidas. Algumas pessoas, elas começaram a ficar no parapeito do prédio, né, porque o parapeito do prédio era o lugar que ainda estava um pouco mais fresco, então elas começaram a subir. As primeiras 4 pessoas que subiram ali no parapeito, infelizmente, elas acabaram se jogando ali do parapeito do prédio, provavelmente porque não via mais como sair daquela situação. Lembrando que essas pessoas já estavam, não só questão do calor, né, mas elas já estavam queimadas, estavam cansadas, sem perspectiva nenhuma de sair dali viva. Então essas 4 pessoas, infelizmente, aí elas se jogaram do parapeito do Joelma. As outras pessoas que iam chegando ao parapeito, né, ali do prédio, desesperadamente, elas estavam procurando por um lugar mais fresco. Às 9 horas da manhã, chegaram o corpo de bombeiros. Eles chegaram com a mangueira Magirus. Se não me engano, se não me falha a pronúncia, vocês me perdoem, é Magirus. É uma mangueira, na época utilizada aí pelo Corpo de Bombeiros, que ela chegava de 55 a 60 metros. Só que o que acontece, gente? Essa mangueira, ela só alcançava, infelizmente, até o 14º andar. Por volta das 10 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros tinha realmente conseguido salvar algumas poucas vidas, né? Poucas vidas, mas vidas muito valiosas, vamos ressaltar. Eles tentaram também fazer algumas manobras e foi possível chegar naquele momento até o 15º andar. Só que mesmo sendo possível, com aquelas manobras, com todo aquele esforço do corpo de bombeiro, que a gente conhece como é bombeiro e a garra que eles têm, a força que eles têm, a paixão pela profissão é surreal. Eles conseguiram chegar ao 15º andar, só que tinha um porém. As manobras elas estavam sendo feitas da melhor forma possível, mas de uma forma muito lenta. Então, o que acontecia? Um bombeiro resgatava, vamos supor, uma pessoa. Quando ele voltava para resgatar a próxima já estava morta. Até mesmo por conta da fumaça extremamente tóxica. Hoje, há alguns relatos de bombeiros que estão vivos, que atenderam aí o Joelma, que para eles, eles veem isso até hoje com muita dor, porque não tinha o que ser feito naquele momento. No momento que eles desciam e salvavam uma vida, eles já estavam tendo ali uma consciência de que iam deixar outra para trás, porque mesmo que eles voltassem, muita gente ali não resistiu, ou já estava muito ferida, ou já estava intoxicada. Enfim, é uma situação de pânico para as pessoas que estavam dentro do Joelma, para o corpo de bombeiros e para os curiosos, para as pessoas ali, lembrando que nós estamos na capital, né? Tudo aconteceu no coração de São Paulo. E foi assistido ali pelas pessoas da região, televisionado essa tragédia. Logo após a chegada do Corpo de Bombeiros, chegou um avião particular de uma empresa, hoje a mesma empresa, né,
que é responsável pelo metrô da linha privada, e em seguida chegaram 4 aviões da FAB. Todos chegando ali, é mais uma esperança para deixar, né, aquelas pessoas vivas, as pessoas saírem daquele desespero. Só que o que acontece? Ali não tinha nenhum lugar onde eles pudessem deixar o avião, deixar o helicóptero. Não tinha. Então, num ato desesperado, eles começaram a derrubar todas as árvores ali da região, para ser possível estacionar-se, vamos falar assim, os aviões e o helicóptero, né, o primeiro helicóptero, para tentar socorrer o mais breve possível essas pessoas. Então, gente, a gente para até para pensar, né? Tempo de, vamos derrubar, tirar essas árvores do caminho, limpar o caminho, pessoas morrendo em desespero. Não dá, tem coisa que não dá nem para narrar, porque a gente não passou, mas a gente, lá no fundo, a gente imagina o desespero dessas pessoas e o desespero também de quem estava ali para fazer o serviço, para tentar salvar essas vidas. Chegaram mais alguns helicópteros particulares para tentarem auxiliar, só que eles se depararam com outro problema. Não dava para chegar muito perto das pessoas, porque senão esses helicópteros eles poderiam explodir de tão calor que estava. Por volta das 11 horas da manhã, 80 pessoas já tinham sido resgatadas, mas infelizmente 30 pessoas, num ato de desespero, já tinham se jogado do edifício Joelma. Muitos populares, cidade de São Paulo, centro de São Paulo, eles estavam ali cercando, né, o local da tragédia e atrapalhavam também o resgate. Foi necessário chamar a cavalaria para conter um pouco, né, esses populares e esses curiosos. Lembrando também, gente, que ali estava um cenário extremamente perigoso, porque partes do edifício Joelma começaram a cair. Então, poderia também muito bem atingir uma pessoa que estava ali perto. Então, houve a necessidade de chamar a cavalaria para afastar aí essas pessoas. Uma história que me marcou bastante aí do edifício Joelma é que um senhor de descendência oriental, ele estava trabalhando, né, à noite, e ele tinha sido pai recentemente. E ele não teve tempo de ver os gêmeos, ele tinha sido pai de gêmeos. Então, ele se juntou a um grupo de 7 pessoas ali, que num desespero, eles correram ali para um parapeito da cozinha, né? Virou um aglomerado humano, um em cima do outro, e joga-se, não se joga, e um ali dando apoio moral, não, vamos ter calma, nós vamos ser resgatados. Por fim, todos eles, os 7, foram resgatados com vida, e esse senhor pai aí dos gêmeos, ele conseguiu conhecer os filhos dele. Os bombeiros, eles conseguiram chegar até o 19º andar, e eles falaram que para alcançar, né, esses andares, o que eles fizeram? Eles pegaram a escada, mesmo o Mágiros ali que eles tinham levado do corpo de bombeiros, e eles iam no topo da escada, e, gente, eu não sei como é que eles fizeram isso. É muita garra e muita vontade ali, né, de resgatar vidas. Eles começaram a colocar escada de alumínio para poder salvar ali mais uma vida, poder salvar mais pessoas, poderem resgatar, né, mais gente e tirar pelo menos um pouco de sobreviventes ali, porque muitos deles naquele momento eles já sabiam que ali seria o fim. O tenente-coronel da Polícia Militar, ele pedia calma para as pessoas que estavam ali dentro. Os populares também,
Eles faziam cartazes, escrito não se joguem, tudo vai ficar bem, fiquem tranquilos. Mas as pessoas, algumas delas, elas sabiam que não ia ter como todos serem resgatados, que não ia ter possibilidade de todos serem resgatados dali com vida. Por volta das 13 horas da tarde, o serviço do Corpo de Bombeiros, eles quiseram dar por encerrada as buscas das pessoas com vida. Foi quando um homem que trabalhava no edifício em frente ao Joelma, ele disse que tinha sim pessoas com vida, né, e que ele estava conseguindo ver essas pessoas do 21º andar. E foi aquela briga com o Corpo de Bombeiros. Tem gente viva? Não, não tem gente viva. Esse homem, ele conseguiu convencer o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros foi ao 21º andar e retiraram 3 pessoas com vida. Outro acontecimento que também particularmente mexe muito comigo, me deixa muito sensibilizada, é que uma mulher, ela estava prestes a se jogar no desespero, no calor, dificuldade para respirar. Vocês pensem, uma fumaça tóxica, um calor horroroso. Vieram alguns carros pipas da prefeitura de São Paulo tentando jogar água, mas não alcançava todos os andares. Essa mulher, ela estava prestes a pular. Aí um homem também ali do prédio começou a segurá-la e ela começou a ficar muito irritada. Ela começou a brigar com esse homem, mas esse homem conseguiu evitar que ela pulasse. E 4 minutos depois ela foi resgatada, ela e ele, pelo Corpo de Bombeiros. Então, se ela tivesse se jogado, teria sido o fim para ela. Essa pessoa segurou ela durante 4 minutos. Teve ali aquela empatia, pensou também na pessoa que estava com ele. Não, você não vai pular. E 4 minutos depois, ambos foram resgatados. As pessoas já estavam ali sem esperança. Tendo ali o Corpo de Bombeiros, as mangueiras não eram longas o suficiente. Elas não alcançavam entre o 16º e o 18º andar. Mesmo a prefeitura, algumas empresas privadas, disponibilizando carro-pipa. Para vocês terem uma ideia, como o fogo foi avassalador. Não tinha mais como conter o fogo. Foram no total 171 vítimas fatais e 300 gravemente feridas, gente, gravemente queimadas. Muitas delas, infelizmente, não resistiram a queimaduras, sofreram graves intoxicações. Às 3 horas da tarde, foi dado por encerrada as buscas de pessoas com vida. Lembrando, gente, que ia ficar muito difícil a família reconhecer esses corpos, porque um incêndio dessa proporção tinha deixado os corpos muito carbonizados. E ali na década de 1970, 1974 para ser mais precisa, não tinha nenhum tipo de exame de DNA. Então, muitas famílias, elas acabaram indo um pouco na dedução. Não, o meu familiar trabalhava em tal prédio, estava em tal andar, no horário que isso aconteceu. Lembrando que muitos ali dos corpos, como era impossível de reconhecer, eles não foram reclamados, né? Acabaram sendo enterrados como indigentes, como pessoas que ninguém foi reclamar ali a ausência deles. Ui, meu Deus. A empresa do banco, né, Crefsul, e a empresa Termoclima, que era uma terceirizada responsável ali pela parte elétrica, né, do Joelma, foram apontadas como responsáveis pela tragédia. Então, o que aconteceu? Os peritos, eles concluíram, né, a base ali do estudo. Perícia não é achismo, gente, né? Perícia é ciência. Que toda a parte elétrica
do Joelma estava inadequada. Então, era uma tragédia anunciada. O que acontecia ali? Era muita coisa elétrica funcionando ao mesmo tempo. A qualquer momento, aquela parte elétrica ia ficar sobrecarregada e iria acontecer uma tragédia ali. Em 10 de abril de 1975, um ano e pouco depois, o gerente administrativo, Kirilo Petrov, ele foi aí condenado a 3 anos de prisão. Também tiveram penas decretadas o dono da Termoclima, Alfred Jorge, e seus funcionários, o eletricista-chefe José Araújo e o seu auxiliar Sebastião. Foram condenados a 2 anos de prisão. Mas, como eles eram réu primários, eles não passaram um dia sequer com a liberdade restrita, ou seja, na cadeia. Uma história sobrenatural cerca o edifício Joelma. Durante toda essa tragédia, esse ocorrido no edifício Joelma, na hora do resgate dos corpos, 13 pessoas foram encontradas dentro do poço do elevador. E eu não sei se vocês recordam que eu falei para vocês guardarem aí a informação do elevador. Né? Elevador, quando está ocorrendo um incêndio, a primeira coisa que a gente tem que descartar o uso é o elevador. Por quê? O calor era tão grande, tão insuportável, que o elevador ele derreteu. Simplesmente ele derreteu. Essas 13 pessoas, elas foram encontradas no poço desse elevador, e de todos os corpos, eram os corpos mais carbonizados, sendo impossível qualquer tipo de reconhecimento. Hoje, né, o corpo dessas 13 pessoas está enterrado aqui na cidade de São Paulo, no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. Tempos depois, que esses corpos foram enterrados ali no cemitério, o zelador ele começou a ouvir gritos de desespero de pessoas que estavam sendo carbonizadas, estavam sendo queimadas. Então ele se assustou muito e começou a procurar de que lugar que estavam vindo aqueles gritos, né? Quando ele percebeu que esses gritos vinham do túmulo das 13 pessoas ali do edifício Joelma. Então, segundo ele começou a jogar água nesses túmulos. E que quando ele começou a jogar água nesses túmulos, gente, o barulho desapareceu. As pessoas pararam de gritar, ele parou de ouvir esses gritos. Então, se tornou aí uma história muito conhecida. As pessoas começaram a pedir graças para as 13 almas do edifício Joelma, e segundo elas alcançam os pedidos. Então é muito comum nós irmos ao cemitério São Pedro, aqui em São Paulo, e encontrarmos ali sempre faixas, garrafinhas de água, em agradecimento às 13 almas. Dizem que essas 13 almas, elas viraram intercessoras, elas viraram santas, e intercedem até hoje aí para quem se vale delas. Bom, gente, é uma história que é muito difícil de contar, principalmente para nós aqui em São Paulo, que conhecemos a loucura que é a cidade, que é o estado de São Paulo. Poucas vezes eu passei perto do lugar que era o edifício Joelma, que hoje é o edifício Praça da Bandeira, e realmente é um lugar que você passar ali perto tem um clima muito pesado. Eu não sou da década de 70, eu nasci aí, ocorreu em 74, eu nasci 11 anos depois, eu sou de 85, mas é uma tragédia, é um crime que não tem como você não recordar. Não importa quantas vezes trocassem de nome o prédio, ficou associado para sempre, infelizmente, aí com uma das piores tragédias brasileiras.
mas que pelo menos, né, claro que não justifica de forma nenhuma, mas serviu para as pessoas, para as leis aí de edifícios, de prédio, ficarem mais rígidas, para que isso não se repita mais. Não se colocar aí a vida das pessoas em risco, justamente para colocar um comércio para funcionar, um banco para abrir, um estacionamento para ter carros, um prédio bonito no centro de São Paulo. Isso valeu aí a vida das pessoas, isso ceifou a vida de diversas pessoas. Lembrando que é um caso que não dá para julgar ninguém. As pessoas estavam em desespero ali. Muitas delas já tinham perdido a esperança. E elas sabiam que elas não iam ser resgatadas. Não tinha como ser resgatadas. Muitas ali foram retiradas com vida. Mas uma boa parte sabia que não tinha mais o que se fazer. Gente, se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem o que vocês acham desse caso aí tão triste e tão emblemático que marcou aqui a capital da cidade de São Paulo. Se vocês têm alguma história sobre crime ou sobre mistério que vocês querem ver por aqui, deixem nos comentários. Deixem também aí o que vocês acham de toda esse absurdo, esse crime, né, que envolveram aí diversos responsáveis que não responderam pelo que cometeram. Deixem aqui nos comentários, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada, um beijo. Tem vídeo toda quinta-feira às 7 horas da noite. Até mais!